Começa agora o programa Conexão Pastoral Universitária, aqui na Rádio Web UFN. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Está no ar o programa Conexão Pastoral Universitária. Nosso programa tem uma edição inédita todas as terças-feiras, às 18 horas. As reprises do programa ocorrem às quintas-feiras, às 7h30 da manhã e aos sábados, às 18 horas. Saudamos a todos os que nos acompanham com a nossa saudação franciscana de paz e bem. Paz e bem. É muito bom estarmos juntos novamente. E neste programa abordaremos um assunto bem importante. Falaremos sobre Jesus, o homem de Nazaré, buscando refletir e conhecer um pouco mais sobre a vida histórica de Jesus. E para conversarmos e conhecermos um pouco mais sobre Jesus, o seu contexto histórico, temos a alegria de ter aqui conosco no estúdio um convidado também bem especial, o professor Odilon Quilin Machado, muito conhecido aqui na instituição, pois durante um tempo fez parte do corpo docente aqui do curso de História. Desde já agradecemos a presença do professor aqui conosco, desejamos boas-vindas e queríamos dizer que é um costume nosso, professor, que cada convidado aqui do nosso programa se apresente aos ouvintes, conte um pouco mais da sua trajetória da vida, qual é a formação, se é natural aqui também da cidade de Santa Maria, alguns outros aspectos também importantes, né, que você acha que quer partilhar conosco também. Por isso, neste instante, eu te dou as boas-vindas aqui ao nosso programa e também passo a palavra para você. Seja bem-vindo, paz e bem. Paz e bem, muito obrigado, primeiro pela oportunidade de estar aqui nesse programa, né, aos ouvintes também, e dizer que estive realmente um bom período aqui na Unifra, né, onde eu pude contribuir no curso de História. Atualmente sou professor do Estado do Rio Grande do Sul, no Colégio Olavo Bilac, aqui de Santa Maria. Sou natural de São Cepé, embora morando em Santa Maria praticamente toda a minha vida, enfim. E também sou professor atualmente externo da Universidade Federal de Santa Maria, no curso Educação do Campo, na área das humanas. Minha graduação em História foi aqui na Unifra. Ah, que legal. E depois eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente faço doutorado também na Universidade Federal de Santa Maria. Junto à minha trajetória acadêmica, profissional, também participei nos anos 80 e 90, dentro da Ordem Franciscana Secular, uma ordem de leigos fundadas por São Francisco de Assis, aqui numa fraternidade local que é Santa Maria, que também me oportunizou também participar da Juventude Franciscana a nível regional, como formador, junto com os frades capuchinhos, então, e franciscanos também, os frades menores, e também conventuais, de vários encontros, reflexões, formação de jovens. Então, um pouco da minha caminhada e também, como resultado, talvez, dessa mesma espiritualidade, então, a minha profissão, professor e tal, a minha atuação também atualmente. Que maravilha, professor. Muito obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço. Em outros programas, tu comentaste aqui que já foi da Jufra, né? Sim. E lembrei que em outros programas também já vieram alguns jovens partilhar um pouco da espiritualidade e falar um pouco sobre São Francisco. Sim. E que é o programa nosso aqui, um momento que a gente busca também trazer ideias novas para o pessoal também conhecer um pouco mais de Francisco e também do cristianismo como um todo. Sim. E tendo um pouco presente essa ideia, hoje nós pensamos de conversar sobre Jesus, né? Sim. O Jesus, o homem de Nazaré. Certo. Então, com muito carinho, convidamos você para partilhar um pouco sobre esse aspecto. E trazendo algumas ideias aqui introdutórias, também para o pessoal que nos escuta ir criando um ambiente, a gente sabe que no cristianismo e sobretudo na Igreja Católica, Jesus é considerado como não apenas um ser humano, né? Mas como o próprio Deus, como sendo possuidor dessas duas naturezas, a natureza humana e a divina, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que uma parcela da sociedade, das pessoas como um todo, consideram ele não sendo como Deus, apenas como um homem. Mas não se tira isso a importância que a humanidade dele deixou, né? Ou seja, como que as ações deles, de Jesus, refletem ainda hoje, né? E queremos conhecer um pouco mais sobre justamente essa face humana de Jesus Cristo, né? Sobretudo do seu contexto histórico, né? Quais eram os costumes de seu tempo, enfim, um pouco nesse sentido. Então, de imediato, eu já passo a palavra para ti, que partilha um pouco nesse sentido, né? O Jesus histórico. Sim.
Bem, para nós contextualizarmos, então, historicamente, Jesus de Nazaré, e não Cristo, já que Cristo é um nome religioso, Nazaré, no sentido histórico, talvez Perfeito. se hoje ele tivesse uma carteira de identidade, né, teria esse nome. Na verdade, o contexto histórico, assim, que a gente reflete, estuda no meio acadêmico, científico, como ciência histórica, ou mesmo no sentido das relações sociais, né, podemos considerar que um elemento chave para entendermos isso, historicamente, é o contexto que ele viveu, né? Então, Jesus, então, de Nazaré, viveu dentro de um contexto. Aliás, sobre Jesus, né, muitas vezes havia uma discussão entre os historiadores de sua trajetória, de sua vida. E eu citaria como um historiador chamado Flávio Joséfos, né, que fala em Jesus de Nazaré, um historiador romano. Naquela época, os historiadores estavam a serviço do Império Romano. Claro, dentro de uma ótica que alguém que falava sobre a paz, sobre a fraternidade, né? A mensagem que depois nos chamados evangelhos ou Boa Nova foi refletido dentro do cristianismo. Mas, na verdade, o contexto basicamente é o Império Romano, né? O Império Romano que a partir da cidade de Roma vai constituindo o próprio império e dentro disso as terras que eram anexadas ao próprio império, elas eram, além da anexação geográfica, né? Elas faziam parte do próprio império. E dentro disso havia a chamada Pax Romana, ou paz romana. Quer dizer, não é uma paz com ausência de conflito ou ausência de guerra, mas era uma paz onde era respeitada as culturas dos povos conquistados pelo Império Romano, ao mesmo tempo suas práticas, desde que não fosse contra Roma. Então essa era uma característica dessa chamada paz romana, que no caso deste avanço em termos territoriais chega até o Oriente Médio e particularmente numa região onde Cristo nasceu, que seria Canaã. O nome Palestina foi colocado pelos romanos 100 anos depois, e mais à frente, então, atualmente Estado de Israel, uma composição do Oriente Médio, parte da Síria, do Iraque, enfim. Mas naquela época, então, dentro desse contexto, né, Jesus, o homem Jesus, então, digamos assim, ele nasce dentro desse contexto de ocupação romana. Então, Jesus está dentro de uma realidade. Se nós olharmos mesmo os textos evangélicos, ou mesmo a Bíblia cristã, né? Porque aí nós podemos considerar que fonte histórica, a Bíblia é uma das fontes históricas, como é a Torá judaica, por exemplo, né? Embora com enfoque histórico. Uma coisa é você tem uma dimensão espiritual, por exemplo, de Jesus Cristo, outra coisa é Jesus de Nazaré como homem histórico, mas dentro de um contexto de ação. Então, dentro disso, né, Jesus então vive desse contexto e pela distância também do Império Romano, né? Toda vez que houvesse algum conflito nesses locais conquistados, Roma reagiria. Foi o que aconteceu exatamente com Jesus. Até por uma promessa que havia dentro da comunidade da época, junto à comunidade hebraica, né? Então, e dentro da comunidade hebraica a partir do judaísmo, que é a religião de Canaã, então parte desse judaísmo eles se aliaram a Herodes Antifas, que era o rei da época. Por isso eram chamados herodianos. Era um grupo político que vivia em Canaã, que mantinha a relação com o Império Romano. E grupos mais ou menos próximos, com algumas visões diferenciadas, como os doutores da lei, os fariseus, que eram grupos mais religiosos, que o templo judaico na época era um templo econômico, político e religioso. Então tudo isso dentro desse contexto, né, e por uma promessa de um Messias, de um Salvador dentro do judaísmo, né, Jesus, então, vive, primeiramente, inclusive, exilado, né, porque a perseguição a ele, né, o fato de ser esse prometido Messias judaico, né, então isso incomodava o Império Romano. E aí, então, ele vai ao Egito, o retorno, então, a Nazaré, aí o nome Jesus é Nazaré, e com isso, então, trava-se uma questão forte de matar as crianças, tudo aquilo que é relatado também nos textos religiosos, né, mas, ao mesmo tempo, no sentido histórico de alguém que se rebela contra o Império. Não é por acaso que dentro desse contexto, né, quando havia conflitos maiores, Roma, no caso, né, o Império Romano, eles nomeavam pessoas de confiança do imperador para, em nome dele, né, governar e tentar resolver o conflito. Então, por isso que é nomeado Pôncio Pilatos, governador romano, justamente já na chamada fase pública de Jesus, no qual ele começa a sua pregação. E aí começa também todo um processo de perseguição, né, a ele e aos seus seguidores, chamados então de discípulos ou seguidores, né, e dentro disso incomoda por um motivo fundamental. Roma era um império, Roma tinha toda uma relação de dominação sobre Canaã, inclusive os demais setores do próprio Império Romano.
E a pregação era, na questão religiosa, um politeísmo, que o Império Romano vai herdar da Grécia Antiga. Né? Então, com isso, né, há o politeísmo de um lado, mas um politeísmo que, em um determinado momento do Império Romano, dentro de um processo histórico, é muito mais em honra ao imperador César Augusto, né, ou seus seguidores. E o cristianismo e a mensagem de Cristo, que começa a pulverizar dentro do Império Romano, traz exatamente um contexto diferenciado. Então, em vez da dominação, a paz. Em vez da injustiça, a justiça. Fala em de vida eterna. E aí nós temos que entender que dentro do Império Romano, cada vez que ele avançava, na dominação, muitas pessoas se tornavam escravos de guerra. E com isso, a força sobre os seguidores iniciais de Jesus e a sua pregação. E aí, então, a perseguição. E com isso, claro, eles vão tentando se defender dentro desse processo. E aí o grande líder, que para eles é, na verdade, uma seita do judaísmo, né? Até porque Jesus praticava o judaísmo, né? Nas sinagogas, então a partir dele surge o cristianismo. Com isso, então, começa uma perseguição, né? E aí, então, esta combinação entre o Império Romano e a sociedade judaica política, né? Começa, então, toda uma perseguição à figura de Cristo, e aí vem, então, todo um processo, né, no qual ele é condenado por ser um Messias, quer dizer, pelo lado judaico, né, religioso, alguém que viria para libertar os judeus da escravidão, no sentido mais histórico e não propriamente espiritual. E do outro lado, o Império Romano, ele se dizia rei era só César Augusto. Na verdade, foi um certo pretexto, né, que nos textos evangélicos também como fonte mostra a aproximação entre essas duas figuras históricas, né, entre setores do Império Romano e setores do judaísmo. Naquela época já havia pena de morte, exatamente para aqueles que se insurgiam contra o sistema, no caso o Império Romano. Por isso a cruz, né, era uma forma de uma pena máxima, né? Então já existia isso, né, pelo toda a história do contexto, e aí então a ideia de crucificá-lo em lugar que longe da cidade, né, no Gólgota ou no monte, para que desse o exemplo que pela morte dele, então, esta seita ou comunidade dessa nova, dentro do judaísmo no primeiro momento, pudesse prosseguir. O fato é que depois, com a crucificação de Cristo, de Jesus, enfim, Jesus de Nazaré, começa uma perseguição aos cristãos, e um dos fatores que leva à perseguição é que eles não queriam servir no Império Romano porque não aceitavam a violência. E embora, se nós olharmos hoje, né, alguns cristãos, né, infelizmente falam em violência, no Brasil inclusive, não podemos negar esse fato histórico. Com isso, então, né, isso mostra toda uma relação, então, em relação à figura de Cristo e de Jesus, melhor dizendo, e também a questão da expansão. O fato é que os chamados escravos ou a classe mais pobre, digamos, ou setores menos favorecidos do próprio Império Romano, em Canaã, ocupado então pelo Império Romano, muitos começam a ser cristãos. Também por uma outra visão histórica, que também, claro, tem um aspecto religioso, que não é tão simples separar isso, porque tem dentro de um contexto, que é a questão da vida eterna, essa pregação. E aí uma parte entende o seguinte: bom, se eu sou escravo, né, e se me torno cristão, então se eu me tornar escravo não tem problema, porque depois eu vou ter a vida eterna, e aí então é uma outra fase. Esta mentalidade que depois as igrejas cristãs, inclusive setores do catolicismo, né, começam a aderir de uma forma muito forte. Depois, é claro, com o futuro, né, com Constantino e Império Romano, a liberdade, que é outra questão mais à frente, que mostra que essa liberdade é muito mais para ter um aliado contra o próprio império. O fato é que Constantino, a conversão dele se dá já quase na morte dele. E Teodósio, aí começa aquela fase do poder, né, cristão, enfim, é uma outra fase. Então é um contexto, né, dentro da figura histórica, né, de Jesus de Nazaré e o que ele representava e a sua mensagem. Como um carpinteiro, alguém que veio numa pequena aldeia, né, mas que teve essa dimensão, talvez muito mais dentro do Império Romano da época, a partir de seus seguidores, e depois uma figura histórica como Paulo, que vai levar o cristianismo, a partir das comunidades iniciais, gregas, né, da época, para o próprio Império Romano. Um pouco desta trajetória, né? Então, Muito é uma bem. trajetória de alegrias, de sofrimentos, de perseguições, de opressão, enfim. É um pacote completo, né? É um contexto, né, muito complexo. Nesse sentido, né, é interessante toda essa questão do período
De fato, era uma época bem difícil, eu diria assim, né? Com certeza. Marcada, como o professor até falou, por muitos sofrimentos por parte do povo, né? A gente tem quase certeza que Jesus ele se compadece desse povo, principalmente por ter nascido, né, numa família que fazia parte dessa parcela, eu diria assim, da população que era um tanto massacrada, né, pelo império e tal. Isso. Então, por isso ele toma as dores também desse povo. Acho interessante isso, né? Mas outra questão também que surge, professor, falando em Jesus, né, a questão da história e tudo mais, com certeza é a dúvida do pessoal também que está ali em casa, porque eu, às vezes, me bate essa dúvida. A gente vê na escola, às vezes esquece também. Mas, assim, é normal que a gente divida a história, né, em período antes de Cristo, ou antes de Jesus, no caso, depois de Cristo. Eu gostaria que tu explicasse um pouco para a gente, né, o porquê disso, da onde que surge, né? Bem, a história, na verdade, os cursos de história, a nossa caminhada acadêmica, ou mesmo os cursos ao longo da história, tem muita influência europeia. Por isso que nós dizemos que a nossa história, o curso de história, né, os historiadores, pesquisadores, professores de história, nós somos muito ligados na nossa trajetória, né, a partir de uma visão eurocêntrica. O fato é que quando chegam aqui na América, os portugueses levam junto, né, uma visão forte sobre os nativos, por exemplo, que eles chamavam de índios. Então, nesse sentido, né, o antes e depois de Cristo, ele acaba sendo uma sistematização para fins de estudos. Na época, na França, ainda durante a Idade Média, que trata o antes e depois, quer dizer, pela influência que tem o cristianismo sobre o mundo ocidental. Embora o cristianismo tenha nascido no Oriente Médio, né, enfim, mas a influência que ele tem, como eu estava dizendo antes, a partir de Paulo, o desenvolvimento do cristianismo na Europa, ainda no mundo antigo, Idade Média, Idade Moderna, então a influência que tem sobre isso acaba, então, para fins didáticos de história, dividindo a história antes e depois do nascimento de Jesus. Então, esse é um pouco o contexto, né? Sistematização, facilitar em termos históricos, de datação, periodização, mas, ao mesmo tempo, a figura que representa o Ocidente, a influência, porque na história nós temos vários enfoques, um enfoque político, social, econômico e cultural, onde a religiosidade tem a ver com a cultura. Quando eu falo cultura cristã, não estou propriamente falando da religião cristã, mas a influência que isso tem sobre o mundo ocidental. O fato é que nós vivemos numa cidade chamada Santa Maria, depois tem São Pedro, São Gabriel, São Cepé, enfim, essas influências do cristianismo entre nós, mas também europeia, é muito forte. Por isso, então, essa divisão para fins de estudo, né, no mundo ocidental. Perfeito. Acho que foi muito esclarecedor tanto para nós quanto para aqueles que nos acompanham. Sim. E tendo em vista, então, um pouco dessa ideia do nosso programa, agora a gente vai reproduzir uma canção do Padre Zezinho, né, chamada Um Certo Galileu, que também traz presente em sua letra um pouco dessa ideia do Jesus de Nazaré. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem Galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de
se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Muito bem. Eu gosto muito dessa letra, né, do Padre Zezinho, que Sim. acabamos de escutar. Ele, com bastante fineza, eu diria assim, ele apresenta a humanidade de Jesus nessa letra, né? Mas, voltando agora um pouquinho ao nosso diálogo. Sim. Professor Odilon, uma outra questão que é importante, né, e ela gera também controvérsias, a gente sabe, polêmicas, Claro, né? claro. Mas queria que tu nos ajudasse também na tua compreensão, né, no conhecimento também da história, sobre a questão da fisionomia de Jesus, né? Um pouco como que era esse Jesus lá nascido em Nazaré, né? Ou mesmo o povo daquele tempo, né? Tu pode compartilhar isso um pouco conosco? Bem, aliás, sobre a polêmica, né, hoje a imprensa foca muito isso nas posturas, mas dentro do cristianismo, desde a época de Pedro e Paulo, já havia polêmica, né? Paulo dizia que para ser cristão não necessariamente teria que ser judeu, e Pedro dizia o contrário. Então, tudo isso já é uma polêmica que não é de hoje, né? Mas a figura de Jesus, então, ela reporta um pouco essa questão, né? Como, por exemplo, a imagem de Jesus, né? Então, se você olha o Jesus, muitas vezes, da Santa Ceia, daquela famosa quadro Leonardo da Vinci, ou mesmo de olhos azuis, de pele clara. Então, isso reproduz um pouco do chamado Jesus da visão europeia. Porque o problema também, não só do cristianismo, enquanto religião, mas no caso a figura de Cristo, como poderíamos citar outros personagens históricos, ele é muito influenciado pela questão cultural. Então, no momento que o mundo ocidental, e particularmente a Europa, e particularmente a Itália, adere com mais força ao cristianismo, né, e a partir disso, esse contexto anterior do próprio Império Romano também, acaba trazendo a figura de acordo com a cultura. Então, hoje nós podemos representar a figura de Cristo de várias formas, né, conforme a cultura e a prática, até nos rituais cristãos, enfim, ou mesmo dentro do contexto histórico. Embora tenha uma foto feita por computador,
né? E que talvez aí uma reprodução hoje, mas que traz um pouco da fisionomia da época, né? Que é uma foto onde aparece Jesus com a pele morena, de barba, enfim, né? Mas com uma conotação muito mais próximo de uma personagem da época chamada semita, né? Ou seja, alguém que viveu dentro de um contexto, de uma etnia, né? Que podemos chamar de o povo hebreu. Então, com isso, talvez esta imagem que normalmente está aí pela internet, em alguns livros, né? Talvez seja mais fidedigno, mais próximo, talvez, da imagem, embora fica difícil para a época, né? Pelo contexto, não tínhamos fotografias, próprias imagens, até porque o contexto do cristianismo nas próprias catacumbas, quer dizer, do próprio Império Romano, quer dizer, é algo que nós podemos chamar assim, que estava à margem da sociedade para aquele momento histórico. Então, é claro que a história sempre há aquela questão, né? Uma outra fisionomia, ou que podemos identificá-la, que também é uma outra questão polêmica, que é o chamado Santo Sudário de Turim, né? Onde, segundo a história, e Cristo na sua trajetória até o Monte Calvário, né, fica retratado o rosto dele, né? Então, este documento, que é um documento histórico, né, tem muitas controvérsias, né? Então, existem algumas hipóteses aí pelo lado histórico, né, se realmente era dele, se não era, se foi produzido ainda na Idade Média, ou então se foi adaptado ao contexto, é parte dele, né? Porque, embora hoje, por exemplo, se nós pegarmos dentro de uma fonte de um crânio, por exemplo, hoje temos o carbono 14, que é uma substância química que, conforme a estrutura, pode dar a datação, a proximidade. Mas no caso específico de Jesus, então, há uma certa polêmica realmente sobre a figura física de Jesus, né? Então, isso realmente é um contexto. Professor, falando um pouco ainda nesse assunto Sim, sim. do nosso programa, será que essa imagem eurocêntrica, digamos assim, de Jesus contribuiu para uma maior difusão do cristianismo? Olha, isso, se nós considerarmos, assim, não tanto uma opinião, mas dentro de um contexto de vários historiadores, na verdade, para a difusão provavelmente tem ajudado. Por quê? Porque reproduz o que uma determinada visão de mundo europeia da época queria ver. Uhum. Então, algo que representasse a Europa na figura de alguém que é místico. Havia uma identificação. Né? Por outro lado, historicamente, há um sentido contrário, porque você tem um distanciamento da verdadeira imagem ou, enfim, do contexto, inclusive do próprio contexto que ele vivia, né? Então, alguns teólogos atuais costumam dizer que se Jesus não morreu num desastre camelo, numa esquina de Jerusalém, nem de hepatite da cama, morreu numa cruz, porque houve um contexto político e social que levou ele à crucificação e ao flagelo. Quer dizer, alguém que pregava a paz, a justiça no sentido histórico ou no sentido religioso, né? A transcendência, os valores de solidariedade, enfim, que também são humanos e históricos, mas que, dependendo do contexto, ele pode ter uma conotação diferenciada. Não que seja exatamente isso, mas há dimensões a partir de uma figura e de uma mensagem, né? Isso sim é interessante se colocar. Mas não há dúvida que, né, para os historiadores e para a história, quanto mais próximo da figura original, para nós seria. Por isso que a arqueologia, né, é uma ciência muito próxima da história nesse sentido. Mas a ciência também está sempre evoluindo, né, ainda está num processo que hoje, por exemplo, temos essas hipóteses ou dúvidas, mas quem sabe mais à frente teremos uma, eu não digo uma afirmação, mas mais próximo, né, que para nós, na história que nos interessa, é o fato mais próximo, independente da posição que se tenha de qualquer tipo de visão. Perfeito, professor Odilon. Muito obrigado pela tua presença aqui, pela partilha. Infelizmente, é pouco tempo para tanto conteúdo, né? Sim. Então, a gente agradece muito a tua presença. E para finalizar esse nosso programa, sim, a gente gostaria que tu deixasse a tua mensagem, né? A gente está se aproximando da Páscoa, e justamente foi esse motivo da gente trazer presente essa temática. Então, deixe a sua mensagem para quem nos ouve. Eu creio que, bom, primeiro agradecer a oportunidade, né, aqui da rádio, né, aqui da Pastoral da Unifra, do Ser Unifra, né, para que a gente pudesse, de uma maneira ou de outra, contribuir, né, nessa reflexão sobre Jesus. É claro que talvez outras pessoas, colegas, ou mesmo de outra forma, poderíamos talvez muito mais avançar nesse conteúdo, mas devido ao tempo e mesmo, né, de colocar algumas reflexões.
Com relação à Páscoa, eu diria que historicamente nós temos 2 Páscoas, né? Temos a Páscoa judaica, que tem a ver também com esse processo lá do Êxodo, chamado Êxodo, onde a escravidão, né, dos hebreus estava naquele contexto histórico, e ao mesmo tempo a figura de Jesus no sentido da ressurreição, né? Quer dizer, aquilo que Paulo, né, no sentido religioso, diz que teremos um corpo espiritual, não apenas uma alma de propósito, né? Quer dizer, são 2 enfoques do cristianismo, enquanto no aspecto talvez mais no sentido religioso. Para a história, né, a própria questão da chamada ressurreição mostra um pouco que naquela época o próprio corpo, né, era deixado após as crucificações, enfim, deixado ao lento, né, e não quebrar os ossos. Aí Jesus, aliás, quebravam, né, no caso Jesus foi preservado, né. Então a figura do recolhimento do corpo, né, que no caso a ressurreição então mostra o sentido, uma coisa o sentido histórico, outra coisa o sentido religioso. Mas ligando um pouco a Páscoa ao sentido o histórico também, eu diria que talvez o grande diferencial de Jesus de Nazaré, o homem Jesus, tanto para aqueles que o colocam como filho de Deus ou como um grande humanista, que é o caso de muitos historiadores, né, ou mesmo como um grande profeta menor que Maomé, como os islâmicos, ou um profeta importante dentro do judaísmo, eu diria que a grande questão, e para hoje também, aí entra a questão da Páscoa, né, que é a solidariedade, a justiça, né, o amor ao próximo, né, o sentido que a sociedade talvez consiga, e a história tem mostrado justamente ao contrário, embora com alguns nuances diferenciados, né, que possa realmente as pessoas, independente das suas posições religiosas, humanistas, mas dentro de um contexto histórico de sociedade que nós vivamos ou que podemos viver, que realmente esses valores da paz, da solidariedade e do amor ao próximo, não tanto de aceitar as pessoas, né, que eu diria que o aceitar também significa você abrir de certas posições, também, ou pode também, não há problema nenhum, mas muito mais o respeito. Então eu acho que esta é uma mensagem que fica aqui, no meu entender, do homem Jesus, né, e por isso que ele foi diferente, quer dizer, mesmo na história, independente da questão religiosa, né, um galileu, né, um carpinteiro vivendo numa pequena aldeia do Oriente Médio, provavelmente a história mostra que só poderia ter uma relevância histórica a partir de uma mensagem. E esta é a mensagem, né? Eu creio que isso é o que fica, me parece, da mensagem e da prática, né? Porque aí temos que ver a prática. Muito bem, então é a gente agradece a tua presença, a mensagem também. Sim. E, queridos ouvintes, o nosso programa então vai chegando ao fim. Agradecemos a audiência de vocês aqui na Rádio Web UFN e reforçamos o convite a quem quiser nos enviar sugestões de pauta, dúvidas, curiosidades, entrem em contato com a gente. Se vocês desejarem acompanhar mais nosso trabalho, a Pastoral Universitária UFN possui perfis no Facebook e no Instagram. Nos sigam por lá. E se desejarem ainda ouvir as edições anteriores do nosso programa, basta acessar o canal da Pastoral Universitária UFN no YouTube. Todos os programas já gravados estão disponíveis ali. E este programa teve produção e apresentação do Frei Christian Martins Almeida e do Frei Rodrigo Antunes, tendo como convidado muito especial o professor Odilon, que nos auxiliou muito no dia de hoje. E na Central Técnica, nossos amigos Alan Carrion, Clenilson de Oliveira e na supervisão o jornalista e professor Gilson Piber. A vocês ouvintes, transmito nossos desejos de uma ótima semana, um fraterno abraço a todos e todas e até a próxima edição. Paz e bem.